Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todas e todos estejam bem e motivados para estudarmos juntos nesta aula o controle hormonal do metabolismo do cálcio e do fosfato. Bom, vamos aqui olhar a figura e a gente vai perceber claramente as glândulas que nós queremos estudar. São as glândulas paratireoide, que estão posicionadas na região posterior do pescoço, aderidas à glândula tireoide, mas funcionalmente totalmente distintas. Vale lembrar que são dois pares de glândulas paratireoides cujo controle não está submetido ao eixo hipotálamo-hipófise. O hormônio produzido por estas células, chamadas principais da glândula paratireoide, é o chamado hormônio da glândula paratireoide ou paratormônio, e controla diretamente a calcemia. Normalmente os valores de calcemia, ou seja, o cálcio plasmático, é 10 mg por decilitro. Dois hormônios a gente vai estudar como muito importantes nesse controle: o paratormônio e a vitamina D. A produção do PTH, ou paratormônio, é controlada diretamente pela calcemia, que atua sobre as células secretoras por meio de receptores de cálcio na membrana plasmática, chamados de KSR. Este receptor é muito sensível aos níveis de cálcio circulante e funcionam como sensores de calcemia. Olha aqui a figura à esquerda, que vocês vão ver a relação entre o paratormônio e os níveis de cálcio sérico. Observem claramente que quanto maior a calcemia, menor os níveis de paratormônio. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor a calcemia, maior o paratormônio. Ou seja, é uma relação inversamente proporcional. Mas de que cálcio exatamente estamos falando? 99% do cálcio está reservado nos ossos e dentes, como cristais de hidroxiapatita, e somente 1% está dividido entre o líquido intra e extracelular. Esta pequena fração do cálcio extracelular que é rigorosamente controlada por hormônios. Vejam aqui, das 10 mg por decilitro, 40% está ligada às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina. Os 60% restantes, não ligado à proteína, são ultrafiltráveis. O componente ultrafiltrável inclui uma pequena parte complexada a ânions, como fosfato, sulfato, citrato, e o cálcio ionizado livre. A quantidade de cálcio ionizado livre corresponde a 50% do total, ou seja, 5 mg por decilitro, e é a única forma de cálcio que tem atividade biológica. Vejam, a calcemia precisa ser mantida dentro de limites rigorosamente controlados. Quando a calcemia, que é a concentração de cálcio no plasma, é reduzida a 50% da sua concentração fisiológica, as fibras nervosas periféricas ficam tão excitáveis que são capazes de produzir potenciais de ação que vão gerar uma série de impulsos para a musculatura esquelética, gerando contrações sustentadas, que nós chamamos tetania. É o que a gente pode observar aqui na figura à esquerda. A tetania hipocalcêmica, que causa o espasmo carpopédico. Ao contrário, quando a calcemia se eleva acima de 12 mg por decilitro, nós encontramos fenômenos de depressão do sistema nervoso central. Vejam que interessante. Calcemias abaixo de 4 mg por decilitro é incompatível com a vida. Como nós já sabemos, o osso é um grande reservatório de cálcio. Esse tecido é formado por uma porção mineral, que tem cristais de hidroxiapatita, cálcio amorfo, e uma porção orgânica, rica em fibras colágeno do tipo 1. Nesse tecido, que ao contrário do que se pensava anteriormente,
não é estático, ao contrário, ao longo da vida você tem o remodelamento ósseo, ou seja, um balanço entre reabsorção, que significa a retirada do cálcio do osso para o plasma, e a formação óssea, que é a mineralização do osso utilizando cálcio. Esse processo de remodelamento acontece nos ósteons, essa estrutura que está aí destacada em azul. E as células envolvidas nesse processo são o osteoclasto, que retira cálcio do osso e disponibiliza para o plasma, e os osteoblastos envolvidos na formação do tecido ósseo. E esse equilíbrio gera a calcemia controlada por hormônios, como a gente já conhece, o PTH, por exemplo, a vitamina D, e também a calcitonina, um outro hormônio que a gente vai conhecer mais adiante. É muito bom lembrar a vocês que a função primária metabólica dos ossos se sobrepõe à função de estrutura desse tecido. Portanto, ele é um fornecedor de cálcio e outros minerais, como fosfato e magnésio, para o plasma. Razão pela qual, ao longo da vida, nós podemos ter eventos como a osteoporose, a osteomalácia, que são doenças que envolvem o tecido ósseo em função da hiperatividade metabólica neste tecido. O PTH é o principal hormônio calciotrópico, ou seja, sempre que a calcemia for reduzida, as células principais da paratireoide são estimuladas a liberarem o PTH, para normalizar o cálcio plasmático. Na figura a gente pode observar o PTH humano e os resíduos de aminoácidos que o difere do PTH de outras espécies, como por exemplo bovinos e suínos. Percebam que não são grandes as diferenças entre essas moléculas. O PTH atua em diferentes tecidos, como por exemplo, aumentando o remodelamento ósseo, ou seja, aumentando a reabsorção óssea e o aumento da disponibilidade de cálcio para o plasma, aumenta a reabsorção renal de cálcio, diminuindo a calciúria, ou a quantidade de cálcio na urina, e também atua indiretamente lá no intestino, aumentando a reabsorção intestinal, uma vez que ele aumenta a produção de vitamina D ativa, responsável por esse efeito intestinal. A membrana das células da paratireoide contém receptores que funcionam como sensores de cálcio, dos quais já falamos, que são ligados a uma proteína G, QGS, que a gente já conhece. São aquelas proteínas que fazem parte da família dos receptores GPCR. Quando a concentração extracelular de cálcio ionizado é maior, ou seja, aumento da calcemia, o cálcio se liga ao receptor GQ, que ativa a fosfolipase C, e também o G-alfa, S, mas inibindo a adenililciclase. Esse conjunto gera o aumento do fosfatidilinositol trifosfato intracelular por ativação do receptor G-alfa-Q, mas reduz os níveis intracelulares de AMP cíclico pela inibição dos receptores G-alfa-S. A variação desses segundos mensageiros intracelulares inibe a secreção do PTH. Quando a concentração extracelular de cálcio é menor, há menor interação entre cálcio e o seu receptor sensor, estimulando a produção do PTH. Como a gente pode observar aqui no esquema. Aumenta o cálcio, você inibe PTH. Reduziu o cálcio, você aumenta PTH. Não se esqueçam, relações inversamente proporcionais. Como a gente viu anteriormente, o PTH tem como seu principal efeito o aumento da calcemia e também a redução dos níveis de fosfato plasmático por ações diretas sobre os ossos, rins e indiretas no trato gastrointestinal. Como a gente pode observar aqui na figura, o PTH atua diretamente, aumentando o remodelamento ósseo, com o aumento da reabsorção óssea e, portanto, disponibilização de cálcio para o plasma, aumento da reabsorção de cálcio lá no rim, portanto, diminuindo a calciúria, e diminuindo a reabsorção de fosfato, portanto, aumentando a fosfatúria, além de aumentar
a ativação da vitamina D no seu metabólito ativo. Além disso, indiretamente o PTH atua via vitamina D, aumentando a absorção de cálcio e de fosfato no trato gastrointestinal. Vamos ver aqui um esquema para a gente entender o papel do PTH na regulação da calcemia. Então vejam lá. A redução dos níveis plasmáticos de cálcio ou calcemia é percebido nas glândulas paratireoides e isso leva ao aumento da secreção do paratormônio. O aumento do nível plasmático do paratormônio vai atuar lá nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio, portanto reduzindo a excreção urinária de cálcio ou calciúria. E também aumenta a formação da vitamina D na sua forma ativa, que atua no intestino, aumentando a reabsorção de cálcio. Por isso, a gente entende que as ações do PTH no intestino são indiretas, porque elas acontecem mediadas pela vitamina D. E no osso, o paratormônio aumenta esse remodelamento, com o aumento da reabsorção óssea, que libera cálcio do osso para o plasma, e com isso, ao restabelecimento da calcemia em seus valores normais. Um outro hormônio muito importante no controle da calcemia é a vitamina D. Anteriormente imaginada como um micronutriente, hoje sabemos que na verdade é um hormônio, inclusive produzido pelo próprio corpo. Quimicamente a estrutura é muito parecida com os hormônios esteroides, como a gente pode observar na figura. A vitamina D2 é de origem vegetal e deriva do ergosterol. Sua fonte, portanto, é exclusiva da dieta. A vitamina D3, ou colecalciferol, tem a cadeia lateral idêntica ao colesterol e ocorre em humanos e outros animais. As vitaminas D2 e D3 são sequesteroides produzidos pela fotólise de seus precursores e têm potência equivalente em humanos. Curiosamente, as vitaminas G2 e D3, coletivamente chamadas de vitamina D ou colecalciferol, não têm atividade biológica. Para tanto, é preciso que a vitamina D seja hidroxilada 2 vezes, a primeira no fígado e a última no rim, para gerar o 1,25-hidroxicolecalciferol, ou calcitriol, que vocês podem observar à direita na figura. A estrutura molecular da vitamina D é muito semelhante ao hormônio esteroide clássico, como nós já sabemos. Vamos olhar aqui a síntese. Os precursores da vitamina D precisam passar pela radiação solar para formar o colecalciferol, ou vitamina D3, que ainda neste formato não tem atividade biológica. Isso ocorre em células especializadas da pele que nós chamamos de queratinócitos. A luz ultravioleta converte o 7-DHC em pré-vitamina D3, que se isomeriza à vitamina D. As reações sequenciais a partir desta etapa são de hidroxilação no fígado e no rim. No fígado, o colecalciferol é hidroxilado a 25-hidroxicolecalciferol, pela 25-hidroxilase. Em seguida, nos rins, o 25-hidroxicolecalciferol é hidroxilado pela 25-hidroxid-1-alfa-hidroxilase, também chamada CYP1A, a 1,25-hidroxicolecalciferol ou calcitriol, o metabólito ativo da vitamina D. O controle da produção de vitamina D se dá por feedback clássico a partir da calcemia. O PTH estimula a hidroxilação renal de vitamina D, enquanto o aumento de cálcio e do fosfato sérico inibem a hidroxilação renal da vitamina D, como a gente pode observar aí na figura. Nos rins, por ação da 24-hidroxilase, ocorre formação do metabólito inativo, 24,25-hidroxivitamina D, ou 1,24,25-tridroxivitamina D, ambos sem função biológica e que representam a prevenção do excesso de vitamina D. A vitamina D, junto com o PTH, são hormônios reguladores do metabolismo do cálcio. A vitamina D aumenta a calcemia por 3 mecanismos distintos, como a gente pode observar aqui na figura. Aumento da reabsorção óssea, aumento da reabsorção de cálcio lá no rim e aumento da absorção de cálcio no intestino. O principal mecanismo de ação da vitamina D é estimular a absorção intestinal de cálcio, por aumentar a expressão de uma proteína chamada calbidina. Além da calbidina, os canais para cálcio de membrana apical
e as bombas para cálcio, chamadas PMCA, da membrana basolateral das células intestinais lá no intestino delgado, são também importantes para a absorção do cálcio. Nos rins, a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio, reduzindo a calciúria, que é a presença de cálcio na urina. A vitamina D estimula a reabsorção óssea, ou seja, estimula a atividade osteoclastogênica, de modo que os osteoclastos aumentam a mobilização de cálcio do osso. Há uma curiosidade aqui destacada no slide que a gente precisa observar. A gente sabe que o PTH estimula a segunda hidroxilação da vitamina D, portanto, a sua ativação. Entretanto, a vitamina D inibe diretamente a secreção do PTH pela paratireoide. Curioso, não? Hoje têm sido descritas outras funções para a vitamina D, além dessas que a gente acabou de falar no metabolismo osteomineral. Por exemplo, a vitamina D e seus metabólitos têm sido estudados na prevenção e tratamento de tumores, além de terem efeitos reconhecidamente imunomoduladores. A vitamina D atua através de receptores nucleares. A gente pode observar na figura da esquerda a estrutura molecular do receptor, que tem domínios de localização nuclear, como os dedos de zinco, de heterodimerização e de transativação. À direita, a gente pode observar os receptores que formam heterodímeros, com receptores de ácido retinóico. O VDR para a vitamina D, o RXR para ácido retinóico, o que permite uma forte ligação com o DNA, para promover as alterações gênicas necessárias à produção do efeito biológico. Para que ninguém se confunda, o hormônio calcitonina que vamos estudar agora é produzido pelas células parafoliculares, ou células C, da tireoide. Se vocês observarem, aqui na figura da direita, vão perceber que essas células mais escuras na figura A, destacadas na seta azul, são as células parafoliculares, ou células C, da tireoide, que não fazem parte do folículo tireoidiano e nem fazem contato com o coloide. Inclusive, têm origem embrionária diferente. Portanto, não podem ser confundidas com as células da tireoide, embora estejam no mesmo tecido. A calcitonina é um peptídeo de 32 aminoácidos sintetizado pelas células parafoliculares ou C da tireoide, como já sabemos. Podemos observar aqui o desenho esquemático à esquerda da síntese deste peptídeo, que é produzido inicialmente como um pré-pró-hormônio. Em seguida é clivado a pró-hormônio e, por fim, a calcitonina é mantida em grânulos secretórios para a posterior exocitose. As ações da calcitonina são antagônicas às ações do PTH nos ossos. Logo, o principal estímulo para a produção e liberação da calcitonina é o aumento da calcemia. Curiosamente, são ações sinérgicas para o rim, ou seja, o PTH e a calcitonina causam aumento da perda urinária de fosfato, ou fosfatúria. Então vejam que a calcitonina antagoniza o PTH para o controle do cálcio, mas não para o do fosfato. A calcitonina é um hormônio hipocalcemiante. Acredita-se que ela protege o corpo do excesso de cálcio livre. Sua principal ação é a inibição da atividade osteoclástica no osso. Secundariamente, aumenta a depuração renal de cálcio, por isso causando calciúria. De fato, os efeitos basais da calcitonina em humanos ainda não são claros, pois em situações de retirada das glândulas paratireoides não há disfunção do metabolismo de cálcio. Bom, e aí a gente tem as questões de construir no conhecimento. Portanto, qualquer dúvida que vocês tiverem, postem no fórum para que a gente possa aprender juntos. Abraço e bons estudos!